Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo Estevão, né? Então, para quem. O capítulo 8 se chama O Martírio em Jerusalém. E na semana passada a gente terminou o capítulo das epístolas, né? Mas nós vimos que Paulo já estava sentindo muita dificuldade com relação aos fariseus ali no Oriente. Decide ir para o Ocidente, decide ir para Roma, né? Mas uma carta de Tiago chama ele de volta a Jerusalém e ele, com muita dificuldade, mas através da sua conexão com o alto, né, acaba percebendo que ele tem que voltar para Jerusalém para se reconciliar com algum coração, né, que ele ainda não estava totalmente sintonizado, alinhado, e porque ele entende que realmente é um testemunho que ele tem que dar com relação ao próprio passado que ele causou de dificuldades pro cristianismo. E termina o capítulo anterior com ele chegando em Jerusalém, recebendo inclusive a visita de um enviado de Tiago, que se chama Mnason, pedindo para que ele não, quando chegasse em Jerusalém, não fosse para a igreja, por conta do medo que eles tinham já das investidas dos fariseus. E aí então vai ser já, ele chega agora e nós vamos continuar a partir desse momento. O martírio em Jerusalém. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se na casa de Mnason, antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Então ele realmente fez aquilo que Tiago pediu, né? Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando o espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Então a gente vai ver depois de um tempo, né? Porque passou um grande tempo desde que Paulo teve aqueles desentendimentos com Tiago. Tiago era de uma postura muito severa, né? Muito enérgica, um certo orgulho, aquele orgulho dos fariseus. E agora a gente vai ver o que o tempo já acabou promovendo nas duas, né, pessoas aí, tanto Paulo quanto Tiago. E o próprio Tiago, então, quando cumprimenta Paulo, cumprimenta em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. Então, o Tiago já tinha também passado por várias dificuldades que não tem descritas nesse livro, né? A gente acompanhou a trajetória de Paulo, que fez com que ele fosse se modificando cada vez mais. E Tiago também estava envelhecido, cansado e doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Então, olha o que uma vida, né, um tempo de uma vida vivenciada, principalmente numa luta cristã, né, ou pelo menos aberto à renovação cristã, vai acontecendo. Então, os dois modificados se encontram. E o próprio Paulo fala, né? Ele, quando viu, já experimentava uma simpatia diferente pelo Tiago. Também pela postura, né, imediata que o Tiago cumprimenta ele. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao ex-rabino lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Então, o Tiago queria falar em particular com Paulo, né? Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu, né, que é Tiago, começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições
iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Então, olha o que está acontecendo. Por que Tiago pede o socorro e a ajuda para que Paulo volte, né? Então, há mais de um ano, esses dois sacerdotes, né, resolveram reativar aquilo que o próprio Paulo começou. Então, esse trecho me faz pensar muito na responsabilidade daquilo que a gente instiga nas pessoas, né? Porque mesmo que a gente se modifique, se a gente acabou induzindo certas pessoas a pensarem de maneira contrária a alguns preceitos bons, né? A gente pode, às vezes, conduzir essas pessoas indeterminadamente para um caminho errado. Inclusive, é claro que sempre existe o livre-arbítrio da pessoa, né? Mas aquilo que a gente induz, aquilo que a gente acaba dando de ideia e estimula, é de certa forma responsabilidade nossa. E Paulo já se modificou, já entendeu que ele estava errado. Mas aquilo que ele começou ainda estimula outras pessoas. Então, olha o que estava acontecendo agora, ele estava sendo chamado para tentar acudir em algo que estava acontecendo que ele mesmo tinha começado. E já estava tentando, e ele já estava trabalhando de maneira totalmente diferente. Então, quando ele era o gestor do Sinédrio, ele começou as perseguições, foi embora, e agora esses dois estão reativando aquilo que ele começou. Alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey, comprometendo a causa do judaísmo. E não era justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. Então eles alegaram, falaram assim, que ele começou e acabou e parou, né? Aquela perseguição mais intensa, né? Falaram assim, não é justo acabar só porque ele foi, né, influenciado pelo cristianismo. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou as medidas propostas. Então, o que eles propuseram foi aceito pelo restante. Acabou, né, reavivando aquilo. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda a parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Foi aquilo que ele já tinha recebido notícia lá, né, quando ele estava em Corinto, que o Sinédrio tinha pedido a prisão do apóstolo. Por quê? Porque ele estava realmente causando problema para o farisaísmo, para o judaísmo, em todos os locais por onde ele estava passando. Então todos estavam mandando notícias. Então a primeira coisa que fizeram foi decretar a prisão de Paulo. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados. E o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes. E assim eram torturados, humilhados e desonrados. Então imagina o que estava acontecendo, né? Então aqueles que quando Paulo se desviou, porque o Paulo abriu uma série de inquéritos, né? Perseguiu uma série de pessoas. Quando ele se converteu, sumiu, alguns pararam. E agora eles reavivaram tudo isso, restauraram tudo isso e com uma gravidade, né? Imagina, se aquele que estava sendo condenado ou julgado tivesse morrido, que os descendentes deles fossem punidos. E era o que estava acontecendo. Eles pegavam os descendentes e torturavam, humilhavam e desonravam. O ex-rabino tudo ouvia calado e estupefato. Tiago prosseguia, esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação. Então, Tiago, como ele tinha um pé ainda, né, um certo respeito pelos fariseus, apesar de ser cristão, ele tinha
amenizado, né, o cristianismo aos olhos dos fariseus. Mas agora ele estava tentando de novo amenizar essa questão por parte daqueles que estavam sendo perseguidos. Eles ouviam Tiago, né, de alguma maneira. Mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, então lembrem, a gente lá atrás também ouviu falar, Pedro tinha sido banido já da cidade de Jerusalém. Procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos. Então imagina, Tiago se vê sozinho na igreja de Jerusalém. Bem como a colônia de serviço fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Então, olha isso, até aquela ideia que Paulo teve de gerar emprego, né, gerar atividade até para poder aumentar os recursos para a igreja de Jerusalém ali, o Tiago teve que assumir tudo isso sozinho. Porque todos os outros foram, ele quem, na verdade, tomou frente, fazendo com que aquilo não parecesse tão ruim aos fariseus, ele agora estava com toda essa bomba sozinha para resolver, né? Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes do judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. Então, o Tiago estava até intercedendo por tudo aquilo que eles estavam já julgando e condenando Paulo. O Tiago também estava tentando, nesse sentido, também abrandar, amenizar. Ele estava, na verdade, numa situação extremamente difícil, Tiago, né? Politicamente, religiosamente. Ele estava tentando defender o cristianismo para que não ficasse tanto mal visto por parte dos judeus, e ao mesmo tempo tentando falar para os judeus ou tentando amenizar as penas que os judeus estavam querendo aplicar em todos os perseguidos, inclusive Paulo, que era o principal, né? Agora para eles, quem mais deveria ser punido. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir. Poderia continuar propugnando suas convicções íntimas. Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos da raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. Então, olha isso. Tiago chama ele para que ele pudesse simplesmente, né, atender a algumas coisas que o Sinédrio iria exigir. Lá longe, se ele fosse pego, seria preso, mas se ele se apresentasse lá, que ele cumprisse as exigências e depois ele poderia continuar fazendo algumas coisas de convicções pessoais, mas desde que não ofendesse, desde que não denegrisse a imagem da lei de Moisés, do princípio do judaísmo ali. E sempre Tiago intercedendo por ele, né? O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos. Então ele conseguiu reduzir a uma única obrigação. Eles estavam querendo, na verdade, punir Paulo muito mais. E aí Tiago consegue reduzir tudo aquilo que eles queriam a uma só. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Então, para Paulo, ele estava entendendo que ele deveria, na verdade, testemunhar justamente aonde ele tinha começado todo o processo de perseguição, para equilibrar, para devolver, né, talvez, a lei.
naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora, velhos torturados em sua presença. Então ele começou a se lembrar daquilo que ele fazia, daquilo que ele fez, né? Então ele começou a se lembrar de velhos que ele torturou na presença dele, para sentir o prazer da apostasia cristã. Ele queria sentir o quanto que o cristianismo era colocado lá embaixo, para colocar a lei de Moisés soberana, né? Acima de tudo, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei, que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomínia. Imaginem, né? Ele realmente abominava essa história de Jesus. Quantas vezes ele falou, de novo essa história desse carpinteiro? E agora ele estava se lembrando tudo o que ele fez algumas pessoas passarem, né? Porque ele abominava aquilo. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal chegavam agora a seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Então ele estava ouvindo, né, o choro daquelas mulheres como sendo a chamar ele mesmo para resgatar aquilo que ele tinha feito. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de família numerosas que saíam mutilados do cárcere. Jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados. Se a gente parar para pensar, né, imaginem, esse é o Paulo. O passado do Paulo é esse, de São Paulo. O quanto que ele foi capaz de cometer nessa mesma encarnação, que ele foi capaz de se modificar tanto. Mas olha isso, tudo isso que ele está descrevendo fazia parte da consciência dele queimando, né? Pedindo que ele pudesse já resgatar na mesma vida aquilo que ele tinha feito. Entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão, com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João abatidos e humildes à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Então, até agora, ele chegou ao ponto, né, de lembrar o fim da trajetória, né? Até a morte de Estevão. Pedro e João também ali, né, presos e maltratados. Agora, ali estava ele, perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Então, em um segundo, né, pelo que está descrevendo ali, naquele minuto, passou tudo isso pela cabeça de Paulo, e ele entendendo, né, que era uma dívida com o Cristo, com as leis divinas, e ele, inclusive, fazendo isso perante o próprio Tiago. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Então ele estava querendo saber agora o que será que é que eles vão pedir de mim. Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: Que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou nele os olhos serenos e explicou: Depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram votos de Nazireu. O voto de Nazireu, né, é algo que até aqui está descrito no Evangelho, que fala
em Números, né? No Velho Testamento, no livro de Números, que fala de quando algumas pessoas se convertiam, né, à religiosidade e tinha uma série de rituais e imposições que eram cobradas dessas pessoas que iriam começar esse ritual. E então o que que o Sinédrio iria pedir para Paulo? Que ele pagasse a despesa de 4 novos homens, né, que iriam fazer esse voto de Nazireu, né, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. Então eles queriam que o próprio Paulo fizesse como se fosse novamente esse voto de Nazireu, acompanhando a 4 novos que iriam fazer todo o ritual, né? Que mandava que fossem durante esses 7 dias consecutivos, com uma série de abstinências e tudo mais, e pagando inclusive as despesas, porque os que faziam o voto, eles tinham que sacrificar alguns animais, então entregar ao sacrifício, e isso custava. Então, o Paulo que deveria pagar e acompanhar essas pessoas. Então, era isso que o Sinédrio, na verdade, resumiu, que era o que eles iriam exigir de Paulo para que ele tivesse, então, livre com relação ao que eles estavam pedindo. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. Então, o próprio Tiago fala para Paulo, né? A princípio parece algo bobo que eles estão exigindo, mas é justamente para satisfazer a vaidade dos fariseus, para mostrar a soberania, né, do judaísmo acima do cristianismo, para mostrar o poder deles em cima do Paulo, que agora iria obedecer às ordens dele e agir como se fosse um qualquer ali que estava começando todo o processo. E olhem que como isso também faz parte, né, do que o próprio Paulo exigia. Porque o Paulo fez, ele mesmo citou nessa lembrança dele, né? Ele fazia aquilo com aquelas pessoas só para se sentir superior, né? Aquele cristianismo que ele colocava lá embaixo dos pés dele, exigindo que aquelas pessoas fizessem aquilo. O ex-rabino fez um gesto muito seu quando contrariado e replicou: Pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Então, olha isso, contrariado. Olha como o Emmanuel descreve. Apesar de ser algo simples, talvez a morte parecesse melhor para Paulo do que fazer aquilo. Pensei que o sinédrio ia exigir a minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: Bem sei que isso te repugna, e contudo insisto para que acedas, não por nós propriamente, mas pela Igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Então faz isso, Paulo, o Tiago está pedindo, não por nós, não por você, mas para os próximos, para o futuro do cristianismo, porque senão os judeus vão dizimar com os cristãos. Mas isso, na verdade, foi também o que se imaginaram que iam fazer quando botaram o Jesus na cruz, né? Acharam que matando aquele que estava falando aquelas ideias, o cristianismo estava acabado. E quanto mais, na verdade, eles perseguiam, mais eles despertavam o interesse naqueles que já não concordavam com aquela postura, né, farisaica. Isso obtemperou Paulo com enorme desencanto. Não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes.
ignorantes. Então, olha, Paulo estava indignado. Mas vamos prestar atenção, né? Porque a gente vai ver o próprio Paulo agora nessa conversa com o Tiago, vai entender também, né, o como se comportar. Porque Paulo já evoluiu infinitamente, a gente já acompanhou isso. Mas nesse momento, o orgulho dele está falando alto de novo. Ele não quer ser humilhado. Ele prefere ser perseguido, morto, porque ele se mostraria forte com isso, mas humilhado ele não quer ser. E aí, Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em qualquer circunstância da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Então, olha isso, o que está acontecendo aqui é uma fase marcante também na vida de Paulo nesse livro. O Tiago agora, como o Emmanuel descreve, né? Revelando uma atitude, né? De extrema ternura fraternal. Ele fala para Paulo: sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Olha isso, olha o que Tiago está revelando para Paulo. Fala assim, você acha que o que você vai ter que passar agora não é algo que eu tenho passado há muitos anos? De me submeter, de me colocar para baixo para poder fazer a vontade deles? Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Olha o que Tiago está fazendo Paulo pensar. Está fazendo Paulo enxergar algo que ele até então nunca tinha enxergado. Porque Paulo realmente achava que Tiago estava sendo um cristão frágil, fraco, ou, de certa forma, até desertor, por ser um fanático do judaísmo mascarado de cristianismo. E olha o que Tiago está perguntando. Você acha que as minhas atitudes nascem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Olha o que Tiago revela agora. Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Tem gente que condena o ato de certas pessoas, de certas religiões, e fogem, e saem de perto. E tem gente que entende que, na verdade, aquela pessoa ou aquela religião também não é para ser abandonada. Porque se Paulo entendeu que os fariseus estavam errando, não estavam dando valor ao cristianismo, e resolveu ir pregar para os gentios que até então realmente também eram menosprezados. Se Paulo enxergou isso e foi dar atenção aos gentios, que eram merecedores de atenção, Tiago entendeu que não podia abandonar os fariseus. E ele está agora relatando o quanto ele sofreu por isso. Então ele entendeu desde a primeira perseguição que essa tarefa de harmonização da igreja nova com os judeus estava na mão dele. E ele fez esse papel. Durante muito tempo, mesmo sem ser bem entendido. Tudo bem que Tiago, lá atrás, ele também ainda tinha uma atitude mais orgulhosa, mais enérgica, do mesmo jeito que Paulo, também foi sendo transformado com o tempo. Mas a intenção de Tiago também era não deixar um lado da humanidade desamparada com relação às verdades do cristianismo. Então, olha que lindo isso. A gente vendo agora, nesse momento,
dois que partiram para fazer a mesma coisa. Um com um povo, outro com outro, mas todos filhos do mesmo pai. Aí ele continua falando: como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia. Mas convenhamos, também que é partido dominante e tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Olha isso. Desde o primeiro dia ele está sendo obrigado a caminhar muitas milhas. Então imagine o quanto que Tiago também não sofreu nessa jornada dele. O quanto que ele não engoliu de problema, de assunto, de orgulho, para a manutenção da igreja do Cristo. Se ele deu uma distorcida ou não, não importa. Ele não esqueceu o cristianismo e voltou a ser fariseu. E aí, olha o que ele pergunta agora para Paulo: fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não desejava a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. Olha a compreensão de Tiago sobre esse caminho que ele estava fazendo de ir se matando no seu orgulho, nas suas sombras, né? Gradativamente nesse serviço diário. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. Olha isso, que lindo. E é verdade. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer, para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? Olha a lição que Tiago está dando. A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação. Para Paulo aquilo estava sendo uma revelação. Porque vocês se lembram, Paulo teve um ímpeto de negar esse retorno. Porque ele tinha uma desavença, uma antipatia com o Tiago que ele não tinha conseguido resolver. E agora era de Tiago que tinha vindo o complemento da compreensão que lhe faltava. O que o tempo não faz com as pessoas que estão em desentendimento, não? Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Olha isso, o Paulo refletindo agora no que tinha ouvido, né? E de quem tinha ouvido. Olha ainda, porque Tiago era um galileu, da mesma maneira que Jesus, né? Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso através de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos,
vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais somente porque sabiam calar, quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Então, olha isso, Paulo passou a enxergar Tiago com outros olhos. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Olha isso, Paulo estava começando a enxergar que agora só ele estava vendo a essência de quem era Tiago. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente: Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Os preceitos são os mesmos, respondeu Tiago. Já que serás obrigado a te purificares com eles, e segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo, objetou o apóstolo dos gentios. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para o serviço da consagração. Então seria 3 para cada um dos 4, né? E mais o Paulo, que seria o quinto. Então seriam 15 animais, né, para fazer a consagração. Dura exigência, disse Paulo comovido. No entanto, replicou Tiago, com um sorriso, nossa paz vale muito mais que isso. E além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações. E acabou falando em diapasão que traía a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo, atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os teus argumentos. A exigência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Então ele concorda. Agora, independente do que seja, eu entendo que eu tenho que fazer isso. Deteve-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente, mas tomando uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia,
quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Então, olha isso, Paulo agora está colocando, né, para fora qual o seu maior entrave, né? Ele não tinha dinheiro para pagar aquilo que exigia, né, o que tinha que custear. Suas palavras demonstravam acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, num movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão de teus esforços pessoais e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordares com o sacrifício. Então, olha que legal, a própria igreja que ele ajudou a construir, né, o autossustento, ia pagar agora para ele, né, o que era necessário. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica, e no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram na igreja de Jerusalém. Recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. Então, olha isso, aí chegou todo mundo. A reunião começou com rigoroso cerimonial. Percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar a surpresa, mas, com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Quer dizer, os que estavam acostumados, né, ao cristianismo mais livre, entraram ali na igreja em Jerusalém e ficaram um pouco impressionados com a quantidade de farisaísmo que já existia dentro da igreja do Cristo. Mas Paulo percebeu e fez com um gesto que eles ficassem, que não causassem problema com relação a isso, né? Convidado a explicar se o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades junto dos gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Os judeus, que contudo pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, pelo seu vogal Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Então, olha isso, como a igreja era totalmente frequentada pelos fariseus, né, do sinédrio. Além dos fariseus que eram simpatizantes do Cristo, existiam aqueles que estavam ali para policiar, para fazer com que a lei de Moisés não fosse deturpada, né, aos olhos deles, né? E aí quando então Paulo falou o que ele tinha para falar, estes fizeram uma série de conselhos e censuras porque Paulo falou. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão. Então voltaram de novo naquele mesmo assunto, né? Que já tinha sido decidido lá no concílio, né? E lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Então exigiram de Paulo uma série de coisas, deram conselhos e exigiram coisas. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias e repreensões com imprevista serenidade. Olha o Paulo chegando próximo, né, da postura do Estevão já. Então, tudo que antes era falado e ele fervia por dentro, não conseguia ficar quieto, agora ele mantinha-se calado e com uma imprevista serenidade, a ponto de deixar os companheiros dele inquietos, porque ele tinha atingido esse estado, né? Os outros talvez ainda nem tanto. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referia na véspera.
A fim de satisfazer a exigência do sinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo, com 4 judeus paupérrimos que haviam feito voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Então, Paulo já estava sabendo disso, né? Mas justa porque Tiago tinha adiantado. Mas agora, então, por parte, né, do rabino Cainã, passou para o Paulo, ó, é isso que nós exigimos de você. Os amigos de Paulo surpreenderam-se, porque os amigos de Paulo não sabiam. A conversa foi em particular com Tiago. Ainda mais quando o viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. Olhem até como foi providência divina o Tiago ter falado com ele antes. Porque antes, na conversa com Tiago, ele não estava totalmente ainda convicto. Mas a postura de Tiago, a lição que Tiago deu para ele, fez ele se completar praticamente, né? E ali naquele momento, então, ele não reage da maneira que muitos achariam que ele reagiria. E aí então ele ouve, sereno, se levanta e fala: eu estou pronto então para cumprir o que vocês exigirem. O representante dos anciães discorreu ainda, pedante e demoradamente, sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Então imagina, como se Paulo não conhecesse os preceitos da raça, né? Ele era um doutor da lei. E ele ouviu o cara explicando para ele o que era e com paciência ouviu. Regressando à casa de Mnason, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Então ali depois ele foi se justificar o porquê da decisão dele. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas quiçá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém, para experimentarem alguma coisa de sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Então eles já, olha como eles já eram obedientes também, né? Ouviram o que Paulo falou e não ficaram questionando. A única coisa que eles pediram foi que eles pudessem acompanhar Paulo, para aprender mais, né, com relação a isso. Paulo frisou a conveniência de seguir só. Mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém, antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. Então, todos juntos não, né? Mas um deles, Trófimo, então conseguiu que Paulo aceitasse. O comparecimento de Paulo de Tarso no templo, acompanhando 4 irmãos de raça em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhe as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Então, isso chamou a atenção até dos próprios fariseus, né? A postura, a presença de Paulo, o cumprimento, né, das exigências, sem nenhum tipo de problema. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o sinédrio pretendia impor sentenças novas. Então, olha isso, olha como são as coisas, né? Quando viram que ele estava obediente, resolveram acrescentar, né, sentenças a ele. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Então imagine, a notícia correu, né? Então só o primeiro dia que Paulo já fez, todo mundo ficou sabendo e aí aumentou muito a quantidade de gente que estava indo para ver, para presenciar aquilo que estava acontecendo ali na igreja, né? O antigo, né, futuro doutor do Sinédrio, agora cumprindo humilhadamente, em situação humilhante, tudo aquilo que ele estava cumprindo, né? Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus.
Paulo observava a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. No terceiro dia, a falta de outro pretexto para condenação maior, outros doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, né? Porque Trófimo era grego, estranho às tradições israelitas. Trófimo nascera em Antioquia, de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente, haviam de fazê-lo a qualquer preço. Quer dizer, eles queriam arranjar pretexto para punir cada vez mais Paulo. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Então, olha isso, e Paulo sempre tendo atitude para não piorar a situação. Falou para Trófimo, não me acompanhe mais porque está causando problema. Mas ainda assim, os fariseus, olha como o ódio é, né? Ele é algo cego mesmo, que mesmo que a pessoa esteja tentando se purificar, tentando se renovar, ou fazer o que está sendo exigido, eles arrumam um pretexto para conseguir fazer o que eles têm de vontade, né? De punição. E na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor! Pedras à traição! Gritou uma voz estentórica, abalando o recinto. Então, aquilo que estava contido ali dentro, chegou um momento em que teve um que soltou, mas aquilo reverberou nos outros que estavam também ainda com o mesmo ódio represado, né? Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Alguns judeus, frementes, agarraram-no pela gola da túnica, outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Pagarás teu crime, diziam uns. É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo, bradavam outros mais furiosos. O apóstolo dos gentios entregou-se sem a mínima resistência. Num relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça. Então agora ele estava vendo que apesar da decisão inicial ter sido aquela só exigência, né? Agora ele estava vendo de novo que era aquilo que ele imaginava. Eu estou indo para um testemunho maior. E por isso se entrega, né? Sempre com serenidade. Cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago. Então, olha isso, como Paulo já está dando graças a Deus pelo fato de ter ido a Jerusalém. Primeiro, porque ele se reconcilia e entende melhor quem é Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. E em seguida, o grande ensejo de provar a fé
e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa. Olha o que acontece, né? Aqueles que começaram, né, os israelitas, né, mais de posição hierárquica ali, começaram tudo aquilo e deixaram eles à mercê da multidão. Justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. 20 anos atrás. Olha que dado importante para a gente ver, né? Desde que Estevão morreu, passaram-se 20 anos que Paulo foi convertido, passou no deserto, passou em Tarso, fez viagens. 20 anos depois, Paulo está ali no mesmo pátio. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o Mestre Divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho, sob os golpes e chufas da populaça. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, então imagine no mesmo local onde Estevão foi apedrejado, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo. Ele, que já tinha sido fanático e ignorante, agora entendendo como é, tá dos dois lados, né? E como é também entender se aquele então está agindo daquela maneira, como ele já tinha agido igual, a compreensão de que talvez não são palavras, não são circunstâncias, situações naquele momento que iriam modificar aquilo. Só o tempo, as experiências, as lutas, as intervenções divinas, como no caso de Paulo, né, foi o próprio Mestre Jesus aparecendo para ele. Mas ele, vivenciando tudo isso, né, sente vergonha, percebe, né, a que ponto o fanatismo e a ignorância causam o mal no mundo e refletiu. O Mestre é o Salvador dos homens e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus. Gesiel era seu apóstolo. E ele? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizara os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Olha, a gente tem tanta coisa para pensar, né, num momento como esse, porque passa realmente o livro inteiro na nossa cabeça. Paulo, naquela postura inicial que a gente conheceu no começo do livro, que dava até um certo nó, né, de ver aquela maldade, aquela ignorância, aquele fanatismo dele. E agora ele na mesma vida, já tendo a oportunidade de resgatar, né, aquilo que ele fez. E olha como a postura dele muitas vezes é diferente das nossas. Porque às vezes a gente faz algo e acha que aquilo já é o suficiente para absolvição. E ele não, ele acha assim, eu tenho que pagar. Eu tenho para me sentir quite, eu preciso pagar. Não é pelo que eu já estou fazendo que eu estou livre. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve.
ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Então, mesmo que ele morresse ali naquele momento, porque ele estava pronto para isso. Assim, porque a hora que eu conseguir padecer o que eu fiz, Estevão padecer, eu vou morrer, eu vou encontrar com ele, vou pedir perdão, e eu estou dando graças à bondade de Deus que me permitiu resgatar isso nesse tempo. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e seu irmão. Então, olha isso. Ele viu o local onde ele foi levado, ele levou a Abigail e o Estevão, né, quando ela reconhece o irmão ali no apedrejamento. Prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e de perdão. Então, olha isso, porque na época ele não entendeu. Ele falou assim: quem é esse que está me perdoando, pedindo para que eu cuide bem da irmã dele? Eu acabei de matar ele. E ele lembrando tudo isso, né? Mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. Então ele estava viajando, estava longe daquela barulheira, né? Pensando tudo isso. E aí cai em si com a primeira pedrada. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos. Objugatórias sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe o peito e os braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos cilícios, dizia um jovem em coro de gargalhadas. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Imagina tomar uma pedrada no rosto. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Aquela serenidade que ele ficou gravado e que ele fala assim: que serenidade é essa que esse homem tem, né, Estevão, que eu não alcancei? Mesmo sendo o futuro, né, soberano aqui nesse sinédrio. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, através de um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas, fanáticos e inconscientes. Então, Trófimo e Lucas pedem socorro para os romanos. Falam assim: é injusto, ele não é para morrer na mão dos israelitas. Um tribuno militar organizou incontinente um troço de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando-o à multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo! É um criminoso, é um malfeitor, estraçalhemos o ladrão. Então, olha isso, tudo que gritavam, né? E os romanos, né, os 2 centuriões, tiraram ele do tronco, né?
Estamos quase no fim de ir para hoje, viu? Deixa só ele sair dessa situação, aí a gente para a semana que vem. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. Então, olha isso, não tinham rabinos de responsabilidade ali no local. Todos fugiram, largaram ele nas mãos da multidão, para não ter nem responsabilidade sobre aquilo que iria estar acontecendo, né? E aí o romano, né, por não conseguir esclarecer o que estava acontecendo, mandou algemar o Paulo. Não sabia quem era esse perigoso, né, esse malfeitor. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor, que de há muito se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: Morra, morra! Ia penetrar no primeiro pátio da grande fortaleza romana quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade, Permites porventura que vos diga alguma coisa? Então olha isso. Paulo percebendo, né, que olha como tem capacidade de pensar nisso num momento como esse, né? Assim, não, qualquer um, né, numa situação como essa, fala, tá, poxa, graças a Deus, não vou morrer ali, né? Vou embora, me tira daqui. Mas não, ele percebeu que ele não foi para Jerusalém só para isso. Eu preciso dar um testemunho mais claro do Evangelho de Jesus. E aí pediu para falar para os centuriões ali, né? E aí eu acho que por hoje, então, deixa eu ver aqui. Quando ele pede isso, né, percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replicou muito admirado. Quer dizer, o centurião ficou admirado de ver a postura da fala, né? Como falar, o grego, né? A linguagem que Paulo usava. E aí ele responde admirado: Não és tu o bandido egípcio que há muito tempo organizou a malta de ladrões que devastam essas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo. Quer dizer, o romano achava que ele era um ladrão egípcio qualquer, sem cultura ou sem. Agora ele vendo que ele tinha cultura grega, né? E aí Paulo esclarece: Não sou bandido egípcio, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha, em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Então o romano ficou impressionado, né, pela educação, pela forma de articular as palavras. E aí agora ele esclarecendo: sou de Tarso e te peço permissão para falar para o povo. Olha isso. Paulo ainda quer falar para aquele povo que estava querendo apedrejar ele. Mas aí agora, hoje chega, né? Chega para a gente continuar a semana que vem, porque senão a gente já vai entrar no outro assunto aí e vai ficar muito longo, certo? Mas muita coisa, né? Muita coisa nesse trechinho desse capítulo, nessa primeira parte. Não sei se tem algo aí, Eva, Felipe, que queiram lembrar aí ou salientar. Não, tudo certo. Então tá bom. Tudo certo, Tudo Gandolfo? certo. Então tá joia. Então vamos lá. Então
agradecendo a Deus mais uma vez, né, a nossa oportunidade e de reflexão que nós temos aí para pensar nessa história durante a semana. E aí, semana que vem a gente continua, certo? Certinho. Certo. Boa Ô, noite, Marco, então. Oi? A Eva aguentou. Aguenta. Fiquei firme com a É, tá câmera firme e aberta. forte. Você viu que eu estava acordada. É isso aí. Firmes e fortes aqui. Boa Boa noite, então, para semana, viu, todos. Boa Gandolfo? semana para Boa noite. vocês. Tchau, Marco. Tchau, tchau.